Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos começar um novo capítulo, né? Na mesma obra de Ramatiz, né? Fisiologia da Alma. Aí você pode me dizer assim, mas você encerrou, no capítulo anterior, você encerrou como você encerrou. E mesmo assim você ainda vai continuar nesta obra? Ora, queridos irmãos, eu não vejo problema nenhum. Eu apenas, com bom senso, chegando em dado momento, naquele capítulo, a respeito da carne, né, de animais, eu vi que, à luz da doutrina dos espíritos, não correspondia mais os nossos questionamentos. Então, para evitar conflito, então eu resolvi deixar de lado. E hoje nós vamos começar um novo capítulo que fala sobre, abrindo aspas, considerações sobre a origem do câncer. Olha só, sobre a origem do câncer. Mas já quero dizer a vocês que eu sou muito encrenqueiro. Eu sou muito encrenqueiro. A pessoa tem que, não é que eu sou muito exigente, é que eu tenho um certo conhecimento da doutrina dos espíritos e eu disse a vocês, desde o começo, que nós iríamos trabalhar esse livro aqui, alguns capítulos nesta obra, à luz da doutrina dos espíritos. Nunca buscando o misticismo, nunca buscando o ritualismo, Rosa Cruzes, Umbanda, não. Eu disse a vocês que, não sei se vocês estão lembrados, não sei se vocês se lembram, que um garimpeiro, ele, para extrair 2 a 3 gramas de ouro, ele precisa passar aproximadamente 10.000 quilos de terra na bateia. E depois que ele passe, que ele encontra aquelas 2 graminhas ou 3 graminhas, ele não vê o trabalho que teve. Ele dá valor apenas naquelas 3 gramas de ouro. O que eu quero dizer é que todas as obras são importantes, mas eu sou uma pessoa assim, como muitas pessoas dizem, não é que eu sou polêmico, mas comigo tem que ser à luz da doutrina espírita. E já começaram fazendo uma pergunta que não condiz com o tema: considerações sobre a origem do câncer. Mas nós vamos comentar outros itens para depois nós adentrarmos a esta questão. Então, queridos irmãos, o que nos levou a desistir do vídeo, do capítulo alimentação carnívora, sabe? Foram alguns parágrafos
que eu tive a oportunidade de dizer que tanto as perguntas quanto as respostas, ao meu ver, eram todas apócrifas. Porque eu não acredito que um espírito do nível de Ramatiz iria responder ou permitir que perguntas tão inadequadas, tão impróprias, tão cafonas fossem feitas e divulgadas. Então, observemos. Eu vou ler alguns tópicos, depois que nós vamos passar ou no próximo vídeo ou no outro, porque nós vamos comentar algumas coisas. Eu vou tentar esclarecer alguns itens. Nós espíritas não podemos admitir o espírita verdadeiro. Agora, se passar uma peneira, a gente entende que sobra-se pouco espírita. Mas o espírita verdadeiro, aquele que segue Allan Kardec, você entendeu? Ele não adere, ele não aceita esse tipo de pergunta. Que na verdade eu vou ler apenas a pergunta, até porque essa questão eu risquei anulando toda a pergunta quanto à resposta e a classifiquei como apócrifa, porque não condiz com a luz da doutrina dos espíritos. E eu disse a vocês que nós iríamos separar o joio do trigo nesta obra, neste assunto, à luz da doutrina dos espíritos, porque se não for para tratar à luz da doutrina dos espíritos, pode ser obra de Francisco Cândido Xavier, pode ser obra de Leon Denis, pode ser obra de Divaldo Pereira Franco, que nós não damos atenção. Primeiro, queridos irmãos, que nós não temos a cauda presa com ninguém. Nós não temos patrocinadores. Aqui eu não tenho estúdio. Eu filmo no meu celular. Esse programa, programa maravilhoso que é o YouTube, que recebe o nosso trabalho, como recebe trabalho do mundo inteiro. Então eu não tenho a cauda presa, para não dizer o rabo preso com ninguém, tá bom? Agora, existe muitas frescura no meio espírita e em outras religiões, como por exemplo, Haroldo Dutra Dias. Chegou um momento em que disse que há assuntos em uma determinada obra de Leon Denis que ele não ousaria a comentar. Por que não ousaria comentar? Porque tem o rabo preso com a humanidade, principalmente com a área empresarial, com a alta sociedade. E isso é abjurar o Cristo. Porque na condição que ele se encontra, não como juiz, mas como representante de Jesus na terra, e que futuramente será presidente da Federação Espírita Brasileira. Isso já é uma predição. Você está entendendo? Já estou prevendo isso para ele.
que não é feitio de espírita, mas mediante os arquivos que eu presencio na espiritualidade, um dia ele será o presidente da Federação Espírita Brasileira. Então ele tem todo o direito de tratar de todas as obras e tratar de todos os assuntos, independente de brasões, independente de classe, independente de castra, independente de religião. Ele está na terra para servir nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está na terra para servir o homem, principalmente os engravatados. Mas é impressionante, né? Como que a reencarnação, ela leva o indivíduo a um estado de cegueira. Aqui ele se perde por causa de diploma, por causa de status, por não querer ou preocupado em ofender esse, ofender aquele. Então você está preocupado em ofender os encarnados e estão ofendendo nosso Senhor Jesus Cristo? Haja com bom senso, meu amigo. Haja com prudência. Então, observemos, nós vamos tecer alguns comentáriozinhos para que fique esclarecido. E depois nós vamos passar para o capítulo que trata sobre a origem do câncer. Que nós não abandonamos essa obra de Ramatiz, não. Que tem muita coisa boa. Até porque nós temos quase que certeza. Mas quase que certeza não é certeza. Então eu vou dizer, nós temos certeza. Eu assumo isso. Nós temos certeza de que quem respondeu, fez as perguntas foi Hercílio Mais, e quem respondeu foi Hercílio Mais. Porque um espírito do nível de Ramatiz não iria fazer estas perguntas cafonas, sem nexo, sem moral, sem prudência, desqualificadas essas perguntas e respostas também que, se jogar no lixo essas perguntas e essas respostas, as quais nós já analisamos até aqui, o lixo devolve de volta. Então nós acreditamos sim que Ramatiz não participou de muita coisa que aconteceu. Observemos. Pergunta: quais as vossas considerações quanto aos mentores da doutrina espírita que ainda se alimentam de carne, em virtude de serem divulgadores da doutrina, não deveriam também ser vegetarianos? Queridos irmãos, Dr. Bezerra de Menezes, Sheila, Meimei, o professor Eurípides Barçanufo, Bittencourt de Sampaio, Leon Denis, esses seres, nós temos que entender que eles são os mentores da humanidade. Olha só para você ver como são as coisas. E que o mentor espiritual da doutrina dos espíritos é nada mais, nada menos que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o cristianismo, o espiritismo, é o cristianismo redivivo. É a volta do Cristo a 18 de abril de 1857. Então nós precisamos separar o joio do trigo. Então, eles, aqui como está dito e como a resposta, que é muito cafona, eles associam que os espíritas é que são os mentores espirituais
da doutrina dos espíritos. E não é. E associam-se também a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, o Reiki, a Apometria, a Cabala. Associam, tá? A pirâmide, o esoterismo, o misticismo, a espiritismo. E espiritismo não tem nada a ver com estes outros ramos. Nós respeitamos, mas é preciso que você estude as 5 obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênesis, ou vice-versa, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Só assim você vai conseguir compreender o que eu estou dizendo. Espírita, seguidor da doutrina dos espíritos codificado por Allan Kardec, é uma coisa. Não associam misticismo, esoterismo a espiritismo codificado por Allan Kardec, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é mediante a este processo que eu me deparei, que eu não admito. Eu não admito. Tratar desse assunto à luz da doutrina dos espíritos é impossível. Porque cada um encontra-se num grau evolutivo. Querer associar essas seitas religiosas todas ao espiritismo é o mesmo que querer baratear o espiritismo. E o espiritismo, queridos irmãos, é a ciência, mãe de todas as ciências. Mãe de todas. Não existe uma ciência na face da Terra que não se curva ou que nunca se curvará aos pés da ciência espírita. Ao meu ver, um dia isso vai acontecer. Tudo que você conhece de ciência no mundo, tudo que você conhece de justiça no mundo, deveriam jogar esse material didático no lixo. Deveriam jogar tudo no lixo, porque isso não presta. Isso tem o resquício do orgulho, do egoísmo do ser humano. Eu sou muito verdadeiro no que eu falo. E sabe o que deveria ser feito? Depois que joga toda a ciência que existe no mundo fora, toda a filosofia fora, toda a justiça no lixo, e se busca os magistrados, se busca os cientistas, se buscam, enfim, a medicina, todos se buscam as 5 obras de Allan Kardec.
se buscam as filosofias, as religiões, porque eu vou tentar dizer para você, queridos irmãos, vou dar continuidade, vou dar sequência. Se buscam todo mundo as 5 obras básicas de Allan Kardec, todas as obras de Francisco Xavier, todas as obras de Humberto de Campos e de André Luiz de Emmanuel, através de Chico, todas as obras através de Divaldo Pereira Franco, principalmente as obras de Joana de Ângeles e de Hermínio Correia Miranda. Hermínio Correia Miranda, me falha a memória agora, mas eu acho que sim. Se buscam a humanidade estudar todos esses seres, eles iam perceber que todas as ciências, toda a medicina já foram ultrapassadas pela doutrina dos espíritos. Desde o ano de 1857, você entendeu? Com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Mas acontece que a humanidade não raciocina. Quando é que as pessoas conseguiriam enxergar neste parágrafo o que eu enxerguei? Agora, é de extrema importância que todos nós analisemos todos os materiais, porque nós não devemos jamais permitirmos sermos mistificados. Então nós temos o dever e a obrigação de mergulharmos corpo e alma na ciência que é a doutrina dos espíritos, até porque, queridos irmãos, como eu estava dizendo, espiritismo não é religião. Por que que todas as filosofias, toda a justiça deveriam jogar tudo que eles possuem no lixo e aderir às obras básicas de Allan Kardec? Porque as obras básicas de Allan Kardec contêm todas as ciências do mundo e do universo. É a base de tudo. Só que sem equívoco algum. Sem equívoco algum. E uma outra vantagem, a ciência espírita, ela é imutável, enquanto tudo que existe é mutável. E por ser ciência, filosofia, todo mundo deveria estudar o espiritismo independente de crença, porque você estará estudando uma ciência que há mais de 160 anos se encontra na Terra, mas que a humanidade, a maioria, ainda não tomaram conhecimento, e aqueles que tomaram conhecimento não assumiram a responsabilidade.
Por isso eu não deixo passar nada em branco. Então creio que eu esclareci parte, mas eu ainda vou continuar esclarecendo até nós chegarmos no capítulo. Pode demorar uns 2 vídeos, 3 vídeos, mas eu não me preocupo. Eu quero esclarecer o porquê que eu abandonei esse capítulo, não é? Que fala a respeito da ingestão da carne. Porque caso contrário vão pensar que estou falando mal. Não estou falando mal. Mas como eu já assumi, e torno a repetir, tudo que está neste livro, em outras obras de Hercílio, em outras obras de outros médios, não passa-se de personalismo do próprio médium e dos próprios médios, que sobre influência, que não tem certeza se é de Ramatiz, porque se fosse de Ramatiz, não aconteceria esses equívocos. Então é preciso analisar bastante, queridos irmãos. Vamos aos próximos vídeos.